O nosso palestrante é formado em administração de empresas, possui MBA em gestão empresarial e participou de diversos cursos nacionais e internacionais. Acumula mais de 15 anos de experiência em multinacionais de grande porte, como HP, DHL e Honda Automóveis. Neste momento, ele está dedicado a atender o mercado brasileiro como atual gerente regional de vendas Brasil da Minitap Incorporation, a líder mundial provedora de serviços e software para melhoria contínua e estatística. E tem trabalhado para reforçar as parcerias com os diversos clientes já existentes e também desenvolver novos clientes que possam fazer uso das soluções Minitab e aprimorar suas atividades e processos. Vale muito a pena prestar atenção na solução do Osmar, porque ele conhece demais, ele está engajado no propósito da empresa que ele representa aqui no Brasil há muitos anos, e vocês vão descobrir, como eu descobri fazendo muito, usando às vezes a tua ferramenta, que em tudo, inclusive em eventos que eu achava que não precisava, precisa para a gente poder saber para qual caminho a gente vai seguir. Senhoras e senhores, muitas palmas para a próxima palestra que vai falar sobre vocês possuem dados? Nós possuímos soluções. Osmar Kodo, uma salva de palmas. Obrigado pela introdução aí. Um dia para subir aqui de uma maneira diferente, né? Depois do Rodolfo, presidente da Accenture, realmente um peso diferente de subir aqui para poder fazer uma palestra. Então, bastante... Acho que é a oportunidade que o Congresso nos traz, né? Vocês imaginam que essa palestra que o Rodolfo trouxe aqui, isso é compartilhado nos altos níveis das organizações, né? Então, hoje realmente foi um privilégio receber a quantidade de informação e o nível de informação que ele pôde compartilhar aqui. Parabéns ao pessoal do Congresso pela homenagem e mais um ano trazendo alto conteúdo para todos os participantes. Mais um ano que a Minitab também patrocina o evento. A gente está desde o começo dessa jornada com o Congresso Six Sigma, então são 10 anos, eu estou há 7 na Minitab, então já tem uma longa jornada aí. A gente também tem a honra de participar desse evento junto com parceiros, então a maioria das pessoas que estão lá fora patrocinando o evento trabalham de alguma forma com a gente, né? A CETEC tem de longa data uma parceria com a gente, a Vector também, a USB, que nos representa aqui no Brasil para as tratativas comerciais. Então, só para destacar, vale a pena também para reforçar os parceiros que a gente tem nessa jornada, né? A minha apresentação, eu tentei trazer um pouco do que a gente tem, um privilégio que eu compartilho, geralmente é onde eu vou falar algo em nome da Minitab. A Minitab é uma empresa multinacional, global, presente no mundo inteiro. Eu trabalho nos Estados Unidos, represento a América do Sul para a Minitab. Até na introdução eu vou deixar aqueles 15 anos de experiência, né? Não vou mudar não, porque já está com muito mais do que isso, mas é melhor, pelo menos, manter a gente um pouco mais novo. Mas o privilégio que eu estava citando é de rodar em salas de discussões e compartilhar experiências com clientes do mundo todo, onde eles trazem muitas informações para nós, né? Então, um pouco do que vai estar aqui são de recursos que a gente colheu de conversas com clientes, fontes de informações validadas, né, de pesquisas que a gente faz. A Minitab, um outro viés bem bacana da Minitab é devolver aos seus clientes os feedbacks que a gente recebe. Quem utiliza o Minitab há muito tempo, né, ou Minitab Statistical Software, pôde ver ao longo da jornada as evoluções de coisas que muitas feedbacks que foram sendo colocados, né? Poxa, poderia ter isso, poderia ter aquilo. E a Minitab tem essa atenção de devolver ao cliente final um produto cada vez mais que atende a aplicação no dia a dia, né? Então, os desafios, né? A gente muito está se falando sobre transformação digital, sopa de letrinhas, né? Tem algumas, né? Machine learning, inteligência artificial, a internet das coisas. Tem uma sopa de letrinhas acontecendo aí. E como é que eu, lá na minha indústria, consigo aplicar na prática alguma dessas coisas aqui, que parece tudo
inatingível, né? A gente escuta bastante, é uma discussão em alto nível, mas como que eu, na prática, consigo fazer com que isso rode na minha prestação de serviço, na melhoria de um produto que eu fabrico? Então, uma das ideias aqui, eu vou compartilhar alguns conceitos dos desafios, mas eu dou umas pitadas também de como, aí particularmente a Minitab tem algumas plataformas que ajudam, e o conceito da Minitab é trazer para vocês a possibilidade de aplicar na prática essas coisas difíceis aí, né? Tem estatística super avançada, machine learning, e como é que eu faço no meu dia a dia. Então, a ideia da Minitab é trazer a possibilidade de vocês rodarem isso na prática, no dia a dia, facilmente, e enxergar resultados disso em curto espaço de tempo. Então, o tema da minha palestra é: vocês têm dados, nós temos soluções, vamos imaginar as possibilidades. E hoje o mundo está neste caminho, né? Antigamente não tinha dados. Antigamente não se tinha, era escasso. Lutava-se para construir uma base de dados para poder fazer análise e trazer alguma solução. Hoje a gente está vivendo o inverso. Hoje eu tenho um rio de dados chegando, mas o que eu faço com isso? Esse dado é apropriado para a leitura que eu preciso fazer? E aí, então, isso vem com outros desafios, né? Então, tem uma pesquisa feita pelo IDC, que ele fala o seguinte, né? Desculpa aqui o inglês também, a gente pega muito material que é compartilhado globalmente, a maior parte da minha apresentação está em português, me perdoe essa parte aqui. Mas o resumo dessa frase aqui, dessa pesquisa, é o seguinte: aproximadamente 2/3, né, 60% de todos os indivíduos, eles sabem que tem uma expectativa de tomada de decisão baseado em análise de dados, né? Então, quase 60% de todas as pessoas que foram entrevistadas sabem que eu preciso ter, e eu sei que eu vou ter que fazer algo com base em análise de dados. Porém, apenas menos de 1/3, né? Então 60% sabe que precisa, menos de 30% indica que, de fato, não está tomando decisão com base em análise de dados. E isso é recente, isso aqui é de 2023. Isso é global. Então, assim, estamos falando de onde, né? Estamos falando é uma pesquisa global, tem bastante players nos Estados Unidos, mas tem Latam, tem Europa, tem Ásia também. Então, não se assustem, acho que o resumo desse slide para todos nós aqui é: não se assustem se a sua organização ainda está no início da jornada analítica. O importante é começar, e eu vou passar um slide que exemplifica essa jornada, mas o importante é iniciar esse trabalho para poder começar a colher os frutos, e aí você vai avançando um passo de cada vez. Então, eu sei que eu preciso tomar decisão com base em análise de dados, certo? Então, a pesquisa do Talent Data, de 2022, 900 profissionais de médio e grande tamanho de empresa aqui. 99% das empresas reconhecem que a análise de dados é crucial para o sucesso. Então, está todo mundo sabendo que sem análise de dados não vai conseguir chegar ao lugar que precisa para obter o sucesso. Porém, 97% enfrentam desafios de utilizar os dados da forma mais eficiente, que vai trazer retorno, que eu vou ter na prática, colher os frutos daquilo que eu preciso fazer. Principais desafios encontrados da pesquisa do Gartner nos traz casos mais... a gente consegue investigar um pouco mais e investir em cada um dos pontos para tomar ações, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos dados, mas falta qualidade nesses dados que eu estou recebendo, desse rio de informação que está chegando para mim. Eu também tenho que fazer um melhor trabalho de separar essa informação nesse oceano de informação que está lá dentro. A gente está vendo o ChatGPT, por exemplo, não é diferente disso. O Rodolfo estava falando aqui sobre a necessidade de validação das informações.
o robozinho do ChatGPT, ele vai e busca num oceano onde todas as informações estão lá. Mas como é que eu faço a validação daquilo que está trazendo? Eu teve um outro caso que foi compartilhado, por exemplo, foram fazer uma pesquisa pedido por ChatGPT, dizer quando o Ayrton Senna tinha falecido. E o ChatGPT trouxe uma informação que o Senna tinha falecido num grande prêmio do Japão. Ou seja, buscou uma informação fake da internet, trouxe... enfim, então a validação da informação, do conteúdo, e vocês como players são importantíssimos para isso, porque vocês entendem do negócio e conseguem indicar a validade da informação que está ali dentro, se aquilo ali faz sentido ou não para o negócio de vocês. Uma coisa que está muito em alta, e aqui eu vou compartilhar com vocês, isso aqui hoje nos Estados Unidos e globalmente é o que mais está se falando. A tradução, acho que até soa bem, que é a alfabetização em dados, né? Que é data literature, que é eu ser capaz dentro da organização, e aí a organização ser capaz, não apenas eu, indivíduo. Porque se eu, indivíduo, sou um Master Black Belt, sou um Black Belt ou um Green Belt, que faço uma análise e levo isso para dentro, mas as pessoas não sabem aquilo que eu estou falando, isso é um problema, né? Porque eu não tenho audiência. Eu estou ali brigando, falando sozinho, pedindo por algo que não vai ter ressonância dentro da empresa. Então, o que a gente está escutando muito lá fora é a importância da literatura em dados, para que a organização saiba consumir essas informações que vocês estão trazendo. Tá? E aí tem diversas peças para isso, estratégias para estabelecer esse trabalho. Né? Mas todas as organizações têm que ter um trabalho disso daqui, porque isso é o que está mais em pauta hoje, globalmente. Responsabilidades pouco claras, definição de quem faz o quê com os dados que eu tenho dentro da empresa. Eu tenho TI que liga uma peça na outra, e aí ele me joga para um Power BI, que fica lá e eu tenho alguns gráficos. Mas esses gráficos não respondem por aquilo que a área de negócios precisa. Então, isso a gente está escutando muito, porque os clientes vêm até nós para poder desenrolar desafios que eles estão vivendo. Né? Então, é muito comum esse tipo de experiência. Gerou, tem um gráfico, mas, poxa, eu preciso um pouco mais, preciso entender um pouco mais o que está por trás daquele gráfico que eu estou visualizando. Né? Outro desafio aí, que eu vou chamar todos aqui para me ajudarem. Então, realmente, a gente está vivendo um futuro, mas será que o futuro já chegou completamente? Né? Então, aqui, desafios de inteligência artificial para reconhecimento de imagem. A gente tem aqui, quero que vocês me ajudem a identificar, e o computador vê da mesma forma. Né? Ele trilha ali a diferença entre chihuahua, né, o cachorro, e muffins, nessa figura aqui. Né? E isso já tem reconhecimento facial de aeroportos, de tudo mais. Mas tem os seus desafios. Né? Aqui foi só uma ilustração de que tem um burburinho da sopa de letrinhas que está chegando, tem coisas muito bacanas que estão sendo feitas, mas precisamos ter cuidado. Nem tudo se aplica a todos os cenários. Né? A CETEC, que é um parceiro nosso de longa data, que eu citei no começo, tem um curso agora especializado em análise digital, análise de dados. Então, vale a pena conferir, se vocês não tiverem ainda feito isso, que vai orientar esse caminho dessa jornada para vocês também, que pode ajudar. Outra coisa que a gente visualiza, então, só até aqui alguns pontos de reflexão dessa jornada analítica, porque o próprio Rodolfo trouxe alguns temas que a gente está enfrentando em termos de desafio e o que a gente vê para o futuro. Né? E a ideia da minha apresentação foi como é que a gente traz mais para o mundo real e Minitab na parte de análise de dados. Vocês devem ter visto na empresa de vocês, no mercado, muitas posições de cientistas de dados. Né? Um profissional que provavelmente sabe muito bem de codificação, ele tem um viés talvez de TI até, né, que tem essa capacidade de... Não, eu vou trabalhar com uma leitura de codificação, aqui de programação, usando um Python, usando outras ferramentas que são ótimas e estão disponíveis. Mas, o que a gente busca quando a gente fala de um real cientista de dados para transformar a organização? A gente está falando aqui, a gente brinca nos Estados Unidos é o unicórnio, né? É aquele profissional que a gente quer que ele faz tudo, mas não existe esse cara, né?
Então, tem que quebrar esse paradigma para poder entender que cada peça da sua organização pode ajudar em uma etapa, né? Então, eu até estava tendo uma discussão com o Giba e com o José sobre o Black Belt, por exemplo. Por que o Black Belt não pode ser classificado como um cientista de dados? Ele não vai, investiga, transforma. Ele não deixa de ser um cientista de dados. Talvez com técnicas e formas diferentes de atuar, mas na minha visão ele é. E aí, então, a combinação desse unicórnio, né, esse profissional que a gente está buscando e que ao pé da letra ele não existe, ele tem uma... Ele tem uma combinação de situações aqui. Ele precisa saber conhecimento em computação, como eu falei, programação, vou falar sobre, eles gostam muito, né, onde vai residir o data lake, toda essa conversa diferente, que é importante a gente saber. São nomenclaturas que estão chegando, né, então vai ficar na nuvem, mas aí essa nuvem é uma nuvem dedicada, é uma multi-tenant, ela é uma single tenant, todas essas outras palavrinhas que são importantes que nós todos saibamos, porque é o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia. Então, eu faço um convite para que realmente todos aqui naveguem nessa frente, porque é uma frente sem volta. Nós precisamos cada vez mais se aprofundar em análise de dados, entender essas tecnologias, como elas se aplicam, porque é um caminho sem volta. Todas as empresas estão caminhando nesse sentido. Então, o convite é para que todos nós participamos aqui no Brasil e nesse fórum, possamos realmente trazer transformação. E o brasileiro tem uma criatividade absurda, então conhecendo a base disso daqui, a gente realmente pode transformar o nosso país e as organizações. Então, conhecimento de programação, conhecimento matemático, conhecimento estatístico. Aqui já tem um grande paradigma, né? Geralmente o cara de TI ele não tem tanto o viés, aquele conhecimento, o background de estatística. Isso a gente sente, Minitab sente em casa, né? Porque a gente precisa desse cara. A gente precisa, quando a gente sai para contratar, e eu estou falando globalmente, então, Estados Unidos, maiores universidades, a gente olha para o mercado e fala, eu preciso de um cara que saiba fazer isso, isso e isso. E não acha lá nos Estados Unidos também. Porque geralmente uma pessoa é mais forte de um ponto e não tão forte em outro aspecto, né? Então, conhecimento mais técnico de novas tendências de machine learning, e conhecimentos específicos, aqui talvez é onde nós navegamos da melhor maneira, que é a terceiro pilar desse profissional, que é o conhecimento específico, né? Quem entende do negócio? Aí eu contrato uma pessoa que é um cientista de dados, que ele vem de fora, e ele vem todo pomposo, né? Que geralmente ele chega todo pomposo, e aí ele fala, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas aí a gente que tem a experiência do negócio, vê que, peraí, vamos sentar, você pode ajudar, mas eu acho que eu também posso colaborar. Então, acho que tem que ter essa integração, e acho que o principal ponto aqui é ter cuidado nessa adesão de buscar o profissional, quem são os profissionais que vão chegar e quais são os mix de conteúdo que essa pessoa pode agregar nesse universo de análise de dados, tá bom? Então, a gente tem, como eu falei, empresas que... Como é que eu enxergo machine learning, inteligência artificial, se eu comecei a fazer análise estatística? Eu usava o Excel, fazia uns gráficos legais, o pessoal consumia, mas como é que eu vou falar de machine learning se eu não fiz a análise descritiva básica para poder entender realmente que caminho eu vou seguir, com uma análise um pouco mais sólida com base em estatística, né? Então, o ideal é começar um passo de cada vez. O primeiro momento vai ser explorando dados e aí análise básica de descrição da informação, como é que está distribuída essa informação dentro da minha organização, os fatores mais importantes do meu negócio, né? Seja ele para a criação de um produto ou serviço que você atue, quais são os fatores que têm um impacto maior no seu produto ou no seu serviço que você presta. Isso você tem que ter o conhecimento e a estatística te ajuda a chegar lá, para realmente ter certeza. Teve um estudo que eu participei assim muito de perto, uma empresa gigantesca de fabricação de papel, fábrica de papel, e eles rodaram uma análise estatística, através de uma análise estatística eles conseguiram descobrir que um dos insumos
que 30 anos de vida da empresa, eles não poderiam imaginar que aquele insumo não fazia parte da essência do papel, não era importante para a fabricação do papel. Cancelou aquele contrato com aquele fornecedor, porque se descobriu com a análise estatística que não tinha impacto no produto final do papel que o mercado consumia. Olha só o tamanho das descobertas que a gente tem pela frente. Tem aqui o pessoal da indústria farmacêutica, faz bastante DOE, desenho de experimentos para inovação em R&D, em novas drogas, para poder testar o que a gente pode atingir de novos fármacos, né, para o mercado. Então, é muito importante esse tipo de abordagem. Então, eu falei de fatores e a resposta e o quanto isso impacta na saída para vocês, seja de um produto, seja de um serviço. O que a gente está mais falando aqui, então, em termos dessa jornada analítica, onde que entra a inteligência artificial e o machine learning? Entra nessa bolinha azul, que é o Predictive Future Observations. Eu estou tentando, com base nos meus dados, entender algo que vai acontecer no futuro para eu atuar agora e evitar algo ou melhorar algo. E aí tem várias frentes, né? Seja um hospital que recebe os pacientes que têm possíveis problemas no coração e que vai ter algo mais sério, e eu tenho cenários de dados que eu consigo entender e trocar procedimentos dentro do hospital para poder prevenir que algo mais sério aconteça. Tem desde eu coloco um produto na prateleira de um supermercado, então retail, né, varejo, tem muito isso para poder calcular melhor onde eu coloco um produto em determinada área do mercado para vender mais, qual é a chance de venda. E desde o básico, mais histórico, que é a manutenção do carro, né? De onde vem essa predição? Por que eu tenho que trocar o óleo do meu carro de 10 em 10 mil quilômetros? Para o motor não dá problema. Então, aí já foi uma análise preditiva feita para evitar que o motor do carro desse problema lá na frente, né? Então, só um exemplo aqui, e disso a gente pode correlacionar com todas as áreas que vocês trabalham. Então, é uma jornada contínua, né? A jornada analítica ela é uma jornada contínua. Ninguém chegou lá ainda. Então, o Rodolfo compartilhou, as experiências que a Minitab tem, eu posso falar para vocês. No mundo inteiro, ninguém pode chegar aqui e falar assim, não, a gente navega, e eu estou falando aqui modestamente em nome da Minitab, a gente está falando de Apple, a gente está falando de Amazon, a gente está falando dessas empresas que são referências, Microsoft, que é um parceirão nosso, elas ainda navegam muito e não chegaram lá, porque não existe talvez um chegar lá. É um processo contínuo de avanço, onde eu vou aprimorando o processo, eu vou aprimorando tudo que eu preciso fazer para melhorar. Então, é o continuous improvement, né? Eu vou continuamente melhorando os meus processos. Aproveite os grupos e recursos de continuous improvement que vocês têm. Então, eu estou falando dos cientistas de dados, às vezes tem black belt super capacitados, com um desejo de fazer algo mais digital, que você já passou conteúdo para ele conhece do business, e você pode ter ele como um aliado nesse avanço digital. O Minitab tem agora o análise preditiva, né, o módulo de análise preditiva, na mão de vocês, com 2, 3 cliques, para rodar uma potência de análise mais facilitada na mão de vocês, para vocês poderem rodar. Que eu até faço convite, quem ainda não testou. Quem aqui usa o Minitab? Pode levantar a mão, por favor? Então, a gente já tem um bom grupo de usuários de Minitab. Talvez, para aqueles que ainda nem conhecem o Minitab, o primeiro convite seja vir até a nossa webpage, a gente disponibiliza o Minitab mesmo, que é o software de estatística, por 30 dias gratuito. E o segundo convite para quem já usa o Minitab, então, do segundo grupo, é de realmente testar o menu de análise preditiva, porque você pode ter realmente informações que vão transformar o business de vocês. Tecnologia é importante, mas as equipes que você monta estrategicamente são ainda mais importantes para você ter sucesso nessa frente. Como eu falei, descriptive, que é aquela análise descritiva estatística, que eu estou somente tentando entender a informação dos meus dados, para uma informação mais diagnóstica, a correlação. Então, eu entendi o que tem ali dentro, eu faço um diagnóstico do que tem relevância, e aí o futuro, que aí a gente pode simplificar, então eu vou simplificar, vocês me permitam, eu vou simplificar.
Inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, está tudo relacionado principalmente a machine learning, que é o aprendizado da máquina. A Alexa é chamada de inteligência artificial, certo? Mas ela, quando você fala com ela e pede para ela fazer algo para você, ela busca uma informação num oceano de informações para te trazer de volta. Então, é uma máquina aprendendo. Tem muito debate sobre qual é o termo que deveria ser finalizado para isso. O machine learning eu entendo que é um dos mais apropriados, porque realmente é a máquina aprendendo de um comando que você passa para ela poder fazer. E aí você tem análise preditiva como o principal ponto hoje de análise futura de avanços tecnológicos, de tudo que a gente fala. Então, tudo que está falando de inteligência artificial, machine learning, você está falando de análise preditiva aqui, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, quando que vou ter que trocar o pneu do meu carro? Como que eu consigo predizer quando que eu vou ter que trocar o pneu do meu carro? E aí você tem, para um processo simples, teoricamente simples, a Pirelli não acha tão simples, né? A gente acha porque é o pneu do nosso carro, mas a Pirelli, por exemplo, ela calcula, né? Pirelli, Goodyear, enfim, tem essas fontes de informação que eu capto, né, do processo, e eu tenho aqui como medir essas informações para poder entender quando que eu vou ter que trocar aquele pneu daquele carro por questões de segurança, por questões de especificação, seja lá o motivo que está sendo necessário para essa troca. Então, um pouquinho mais da jornada analítica, da análise descritiva básica, o que aconteceu, né? Eu olho para o espelho e vejo aquilo que aconteceu. Por que aconteceu? Então, de análise descritiva eu já pulo para a diagnóstica. Por que aquilo aconteceu? O que vai acontecer na análise preditiva? E aí, como é que eu posso atuar para que transforme o processo? Não só predizer que algo vai acontecer, mas eu atuo para poder transformar aquela ação futura e gerar resultados para a sua organização. Os principais cases de sucesso que a gente visualiza no mundo inteiro é o seguinte: não adianta ficar em silos de informação, né, de conteúdo ou de informação. Eu tenho lá especialistas, super especialistas, que são 2 ou 3 na minha organização, que cada vez que eu falo com ele me ajuda e tal. Mas nesse formato não roda, né, numa organização. Por que não roda? Porque você deter o conhecimento, mas essa informação não ser compartilhada e multiplicada para ser transformada no dia a dia, leva tempo, você não tem a velocidade de transformação. Então, o que a gente está visualizando é realmente a multiplicação desse conteúdo. Isso que eu estou falando de ter disponível lá no Minitab, ao invés de ter que fazer 2 anos de codificação para gerar uma análise, é para dar essa velocidade para vocês rodarem análises profundas com ferramentas low code ou no code, né, que são preparadas para vocês rodarem sem ter que fazer essa codificação. Os profissionais de Continuous Improvement são adequados para liderar essa transformação, porque eles sabem os objetivos, já testaram, conhecem o business, então podem ajudar bastante nessa frente. Hoje em dia, todos os setores estão repletos de dados, como eu falei, é um oceano de informação que chega todo dia, vocês devem ter isso na experiência de cada um de vocês. E as empresas que estão mais se adaptando são as que rapidamente estão entendendo e transformando esses dados em algo prático. Porque se leva 1 mês para chegar, o especialista que é tão ocupado não consegue me ajudar, talvez eu já perdi até o tempo que era necessário para fazer aquela transformação. Aí é tarde demais, né? Então, essa abertura de alguns pontos de reflexão que eu falei no início, que a gente tem o privilégio de saber globalmente o que está acontecendo, aí nos trazem para o cenário Minitab. Então, a Minitab ajuda clientes do mundo inteiro a aplicar na prática, e aí a essência da Minitab, o principal produto é o Minitab Statistical Software, né, mas a Minitab também é o nome da empresa. Então, a gente tem um portfólio de produtos para quem ainda não teve a experiência de conhecer e testar outros produtos. Vale a pena aqui a oportunidade de mostrar para vocês que hoje a Minitab, como empresa, tem um portfólio tem um BI específico para quem precisa ter dados. Por exemplo, o BI faz carta de controle, faz esse tipo de análise um pouco mais estatística para ver análise de capacidade,
quando você precisa fazer isso num BI, você vai ter dificuldade, porque não existe isso. Isso a gente tem de feedback de próprios clientes nossos que estão usando outras ferramentas. Então a Minitab tem o Minitab Connect, que pode fazer isso para você, um painel com dados de estatística que você pode fazer consumo para ver, por exemplo, se uma carta de controle, se eu preciso parar uma máquina no meu processo produtivo, porque vai estar produzindo produtos fora de especificação e eu estou gastando ali porque eu vou ter desperdício de produto. Isso seria interessante, né? E a gente tem isso pronto para vocês. O Minitab, que já é o nosso produto carro-chefe, a gente tem 50 anos de empresa, né? A Minitab existe há mais de 50 anos. A gente tem também 2 produtos que são na frente de gerenciamento de projetos. E aí, gerenciamento de projetos para quem precisa pôr a mão na massa mesmo. Com uma biblioteca de ferramentas disponíveis, por exemplo, FEMEA, análise, mapeamento de processos, mapa de fluxo de valor, tudo lá dentro para você rodar o seu projeto. Tem um DMake aqui que eu preciso compartilhar com o meu time para eles colocarem a mão na massa. E como é que eu faço isso, né? Eu tenho uma ferramenta que foi desenvolvida internamente, ou eu coloco ele para fazer num PowerPoint, no Excel, que não são ferramentas que foram construídas para isso e vai levar mais tempo, né? Então a Minitab, visualizando essa demanda de mercado, criou. E a gente tem produto para atender vocês nessa demanda. Em termos de conhecimento, para quem ainda gostaria de talvez conhecer mais sobre aplicação e análise de dados, Education Hub é a plataforma online de treinamento da Minitab. Então também vale a pena, é bem bacana com cases, com exemplos diversos de como aplicar análise de dados e você consegue rodar isso através do Minitab. Então, vou pular aqui, já falei que tem mais de 50 anos de história a Minitab. Só para mostrar que a gente pode se gabar, de certa forma, que a gente tem propriedade naquilo que a gente está falando em termos de ciência de dados. Pelo tempo de história que a gente tem, pelo volume de clientes que a gente tem e pelo tipo de desafios que a gente ajuda os clientes a desenvolverem, né? Então, mais de 1 milhão de usuários ao redor do mundo. Talvez tenha levado muito mais tempo que o ChatGPT, mas são usuários bem sólidos também que a gente se orgulha. Mais de 30 localidades diferentes com vendas em mais de 120 países diferentes. Serviço e suporte nos idiomas locais. Quem utiliza o Minitab, é legal saber que pode ter o suporte da Minitab. Muitas vezes o pessoal não sabe. techsupport@minitab.com, o pessoal vai ajudar, se vocês tiverem, inclusive, uma dúvida aqui e ali de estatística. Então, clientes como Walmart, a Apple e mais de 85%, a Fortune 500 é um índice, como aqui no Brasil tem a Exame, né, as maiores empresas globais americanas, e mais de 85% da Fortune 500 utiliza o Minitab. Então, como eu falei, modestamente a gente tem um orgulho aqui de poder falar. Isso aqui se constrói com muitos anos de parceria com as empresas e entrega de produtos de qualidade. Então, a Minitab deixou de ser o produto Minitab Statistical Software apenas. A gente está migrando para uma plataforma contínua orientada por dados. Então, tem aqui um color code aqui, né, das ferramentas que a gente tem. Então, aquilo que eu estava descrevendo do Connect, de Model Ops, que é o uso da modelagem estatística na prática, também pode ser utilizado. A gente tem isso como um dos produtos. Então, solução de problema com base em dados. Se você tem hoje na sua frente um desafio que você precisa fazer uma digestão de uma informação, construção de uma cultura de dados, tudo que é relativo a essa frente, conta com a gente. O Osmar e todo o time da Minitab pode ajudar. E também os parceiros que a gente tem espalhados aqui no Brasil, a gente se orgulha de ter grandes parceiros também. Então, vocês têm desafios, inflação, incerteza econômica, né? Quem aqui que não tem uma demanda que chega e fala, precisamos reduzir custo, né? Hoje a gente está enfrentando um problema de inflação e a gente vai precisar cortar em 30% aquilo que a gente já faz no modelo ótimo, né? Então, é sempre uma surpresa bem chocante. Assim, eu já faço isso da melhor maneira possível e vem o desafio de eu fazer ainda melhor, 30% mais barato, menos recurso, menos pessoas. Parece que o mundo sempre caminha dessa maneira, né? Os desafios a gente só recebe dessa forma.
E aí o Minitab ajuda mesmo, porque a análise de dados ajuda na velocidade da transformação e na velocidade de identificação dos pontos que eu preciso atuar, né? Então, nesse ponto é bem importante, porque a inflação realmente, Brasil, Estados Unidos e mundo inteiro está passando por isso. Segurança da cadeia de suprimentos, mundo moderno, a gente começou a comprar mais online, o que aconteceu? Mercado Livre, estava aqui ontem, não sei se está hoje, Amazon e etc. Tem uma cadeia de suprimentos, uma necessidade diferente do mundo se movimentar. E a Minitab pode ajudar, calculando melhores rotas, ajudando a otimizar as rotas de distribuição, estoque, insumos e por aí vai. Aumento das expectativas do cliente, né, em termos de satisfação, eu quero entregar mais, mantendo as possibilidades ainda de redução de custo, mas cada vez tentar entregar mais satisfação ao cliente. Nós temos o suporte para isso. Então, a Minitab também tem um time global de mestres e doutores em estatística formados nas principais instituições globais que pode ajudar vocês. Então, quando você tem o Minitab, você tem um time do seu lado, de mestres e doutores que vai poder te ajudar no desafio que vocês têm. Tá? Conte com a gente, o Osmar pode ser o elo de ligação para esse time que eu estou falando. Transformação digital acelerada, disputa por talentos. RH, por exemplo, faz análise preditiva, né? A Ambev esteve aqui falando sobre isso há alguns anos. E qual é o modelo de candidato que eu vou contratar para poder ter mais sucesso aqui na minha empresa? Eu tenho um modelo ideal que eu saio e busco no mercado, uma referência de modelo ideal de pessoa para eu poder contratar. Então, eles criaram um modelo estatístico para poder ver a referência que tinha mais sucesso dentro da jornada da empresa, e tem esse modelo estatístico lá dentro. Então, quando eles vão fazer o processo de seleção, que eles já sabem mais ou menos alguns fatores que são mais importantes para isso, conseguem ser mais objetivos e ter mais sucesso nessa contratação. O que é bem interessante quando a gente fala de fatores humanos e tudo mais, coisas que no passado a gente nem imaginava que poderia ter, né? Estava falando ontem até com uma psicóloga sobre esse tipo de abordagem, e é difícil, né, você trazer coisas que são subjetivas para um mundo de análise de dados. Tem sempre desafios, mas o nosso time pode ajudar nesse aspecto também. Sustentabilidade é um tema global, não dá para fugir dele, então a gente não pode sair, produzir menor custo sem pensar no meio ambiente, sem pensar no que isso impacta, né? Tem países que você não vai conseguir fornecer se você não tiver um selo validando que você tem esse cuidado. Então, é muito importante ter isso como aliado. Então, eu passei aqui, eu vou passar rápido, porque a gente já está mais ou menos no tempo. Então dá para a gente ter um pouquinho mais de calma aqui. Na cadeia de suprimentos, então, se você tem o supply chain em alguma frente que você queira investigar um pouco mais, e quando a gente fala de supply chain, todos aqueles tópicos eram muito amplos, né? Cada um daqueles tópicos tem um universo de questões, né? Então, na cadeia de suprimentos tem a parte do planejamento, abastecimento, produção, armazenamento, entrega, ponto de venda. E em cada um desses pontos a gente tem uma solução, inclusive a Minitab tem módulos específicos que foram criados, de supply chain é um deles, porque quando a pessoa abre o Minitab e tem uma página em branco, talvez algumas pessoas podem se assustar. Então a Minitab criou alguns módulos para facilitar a velocidade de aprendizado, né? A curva de aprendizado ficar no menor nível possível para você não ter que esperar muito tempo para aquele profissional te trazer o retorno que você está investindo nele. Então, o módulo, quando ele abre, já tem os KPIs que vocês precisam, direcionados ao supply chain. Então, tem o módulo de healthcare para hospitais. O acompanhamento de KPI de um hospital é o tempo de atendimento do paciente, quanto tempo ele levou para ser direcionado para o médico. Aqui no supply chain já são outros KPIs, né? Quanto foi o tempo de estoque, tempo de entrega. E cada um desses já está pré-formatado, tem um módulo específico. Se cada um de vocês aqui tiverem alguma indústria que tenha relação, tem um módulo de sistemas de medição, healthcare,
supply chain e de contact center também, para que vocês possam aplicar melhorias de processos e projetos em cada uma dessas indústrias, né? A Minitab ajuda vocês a medir proativamente a satisfação do cliente. Eu tenho métricas, os dados, eu consigo fazer a combinação dessas informações para ver o que eu preciso dos meus operadores e gerar a melhor satisfação possível no meu cliente final, né? Desenvolver projetos e estratégias para lidar com reclamações de clientes. Eu tenho é muito aplicado isso aqui. A gente tem grandes empresas aqui no Brasil que trabalham nessa frente, né, de entendimento de problemas de ligações principais que eu tenho e atuar especificamente naquilo. Diminuição do tempo de atendimento, projetos de melhoria voltados para contact center e por aí vai. Melhorar, de forma geral, a experiência total do cliente no relacionamento com a sua empresa, né? E é muito importante isso, é a imagem que está sendo vendida ali. Como eu falei também, acho que eu fui citando ao longo, aí facilita aqui para eu poder correr, mas a retenção de talentos, não só a contratação, eu falei mais na contratação, um modelo estatístico para poder desenhar quem eu vou contratar. Mas será que eu estou fazendo um trabalho bacana, analisando realmente aquilo que impacta para o meu pessoal interno hoje, né? Será que eu estou cuidando para reter os talentos que eu já contratei, que eu já fiz um trabalho, não só olhando para aquilo que vem pela frente, mas será que eu estou cuidando de quem eu já tenho da melhor maneira possível? Será que o pessoal de RH faz ciência de dados, né? Isso talvez seja um desafio para vocês levarem com projetos, tenho certeza que já deve ter tido, né? Tem pessoas aqui que eu conheço que já têm anos de história em aplicação de melhoria contínua, mas o RH é sempre, quando a gente está falando de talentos, de pessoas, de cuidado com o ser humano, então sempre tem espaço para poder melhorar e entender aquilo que está acontecendo. A gente está passando por um período agora de burnout, né? Muitas pessoas ficando extremamente estressadas porque não sabem se vai ter que voltar para o escritório, se vai continuar trabalhando de casa. Então, será que a gente não pode fazer uma análise de dados para ver o melhor cenário nesse aspecto para a empresa de vocês? De repente, pode ser um caminho. Sustentabilidade, então, a Minitab tem ferramentas para poder ajudar nesse sentido também. Reduzir consumo de energia ou recursos naturais. A gente teve um evento em maio desse ano nos Estados Unidos e teve uma homenagem, inclusive a CETEC que estava coordenando o projeto com a EDP de energia, e eles conseguiram fazer um projeto sustentável de energia, utilizando o Minitab, colaborando para essa... O Minitab funcionou como uma ferramenta de apoio para esse projeto, e até, inclusive, receberam um prêmio nosso de reconhecimento por utilização da ferramenta em energia limpa, né? Então, bem bacana, aí um caso prático aí para compartilhar com vocês, um exemplo. Então, isso tudo de frente de sustentabilidade, a gente consegue realmente trabalhar com análise de dados para ter uma melhoria. E eu comecei e termino, talvez, eu comecei falando dos desafios da transformação digital da sua organização, e aqui eu termino dizendo que conte conosco se você estiver pronto para fazer essa jornada e estiver pronto para essa frente de análise preditiva. A gente está pronto para te ajudar com isso. Então, transformação digital gira em torno de 3 tecnologias principais fornecidas pela Minitab. A gente já está na nuvem, então o Minitab já está disponível para usar via web. A gente tem outras ferramentas que são, vamos dizer assim, mais de nuvem mesmo. O Connect, que eu falei, ele utiliza e pluga com sistemas de vocês, que pode estar num data lake e joga essa informação automatizada para ter o consumo de um relatório que vocês precisam consumir. E isso a gente já tem disponível na nossa empresa para fornecer para vocês. Internet das coisas, um pouco dos exemplos que eu dei de machine learning. E análise preditiva. Então, faço novamente aqui um ponto de reflexão que a análise preditiva é o que hoje predomina em termos de futuro para vocês navegarem mais e poderem entender de tecnologia em análise de dados. É o que a gente mais tem visto, é o que mais tem sido aplicado, é o que mais as empresas estão se debruçando, porque quando a gente consegue, vamos dizer, antecipar o futuro, né, modéstia à parte,
você consegue tomar ações que vão ter um impacto muito positivo para a sua organização. Fazer esse caminho de estudo na análise preditiva é muito importante. E é o caminho que eu diria mais promissor aqui de futuro. Então, e Osmar, como é que eu faço isso, né? Então, eu falei que eu ia trazer para o lado mais prático da coisa, né? Tirando um pouco de teoria para a prática, como é que eu faço isso? Eu tenho a sugestão, como eu falei, análise preditiva, ele faz parte do módulo do Minitab, mas, Osmar, eu nunca mexi com isso. Como é que eu faço para poder começar a utilizar, né? A Minitab tem uma ferramenta de ajuda, né? Para quem já utilizou a ferramenta de ajuda na Minitab, o pessoal que trabalha na Minitab, eles brincam que a ferramenta de ajuda na Minitab é quase que um mestrado de estatística ali dentro, de tanta informação que você consegue consumir e poder trazer isso para o dia a dia. E a gente tem o CART, né, Classification Regression Trees, que é um dos motores de Machine Learning, que é a análise preditiva dentro do Minitab. Ele que está disponível para vocês fazerem o teste. Então, eu convido vocês que vão fazer o download da versão de testes e fazer o teste da análise preditiva para clicar na lupinha lá na página da Minitab. Tem uma lupinha de pesquisa, né, que você vai fazer a pesquisa, digitar CART. E aí vai trazer para você o menu ajuda, com inclusive um exemplo para vocês conseguirem rodar. O exemplo que tem lá, eu estava mostrando ontem no nosso stand, que é os dados de um hospital, de tentar prever a possibilidade de alguém ter um problema sério cardíaco. São dados que geralmente a gente busca disponíveis lá nos Estados Unidos, e o nosso time faz alguns estudos e disponibiliza para vocês. Mas nessa correlação que facilmente dá para trazer para vários universos, né? Seja a indústria que vocês trabalham. Então, esse é o convite que eu faço. Se tem alguma coisa que a gente ganha, que eu, Osmar da Minitab, ganho, é que vocês talvez façam isso, e eu tenho certeza que vocês vão colher esses benefícios de poder experimentar essa tecnologia nova que está à disposição e sem assustar, com 2, 3 cliques para vocês poderem rodar. E é bem transformadora, vocês podem ter certeza disso. Vocês têm dados, nós temos Solutions Analytics, pacote de solução de análise de dados. Conte com a gente. E aqui eu termino a minha apresentação. Okay? Muito obrigado. Você abre para... Queria abrir para perguntas que eventualmente possam ter aqui. Por favor. Que eu levo. Tá bom, melhor, né? Isso. Obrigado. Agora deu. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Parabéns pela palestra. Meu nome é Alexandre, eu sou Black Belt e hoje eu atuo na empresa TCS, consultoria. E a minha pergunta é muito ligada ao que você está falando sobre essa questão dos dados. Então, tenho 2 perguntas, se você me permite. A primeira é, quais são os desafios que você identifica nas organizações para a estruturação de uma governança de dados, além do slide que você já apresentou aqui? E como você avalia os cenários em que as empresas estão cada vez mais demandando por dados, mas em relação à gestão dos dados mestres dessas organizações, você não vê uma atenção que as empresas dão para a qualidade, assertividade e segurança dos dados mestres? Não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Sim, pela própria experiência que a gente tem no tema. Então, a pergunta é bem colocada, a gente tem isso, é um desafio mesmo. Eu acho que eu nem coloquei tão claro essa parte. Obrigado por ter trazido esse tema, né? Os cientistas de dados, por exemplo. A pesquisa que saiu dos cientistas de dados, ou mesmo quem trabalha com análise de dados, a gente pensa assim, não, agora eu vou transformar o negócio, eu vou colocar a mão na massa trazendo informações que vão ser transformacionais, né? Eu consigo lá fazer um trabalho e eu gero riqueza na ponta.
E aí ele senta e começa a trabalhar e ele descobre que 80% do tempo dele tem que trabalhar limpando informações, né? Limpando dados e tudo mais. Então tem essa necessidade, essa talvez responda a sua segunda pergunta, tem essa necessidade de realmente ter essa atenção, e aí que a Minitab ajuda bastante, né? No seguinte sentido. Como é que você consegue ter certeza que aquela análise foi feita da melhor maneira, da maneira correta, seguindo os preceitos daquilo que deve ser feito, né? Quando você tem um profissional que fez um curso e que entrou na organização, muitos profissionais são excelentes, eu não estou criticando essa frente, não me levem a mal. Mas é no aspecto de ter uma empresa que tem mais de 50 anos de mercado que vai fazer você colocar a informação no local correto para gerar a análise que você tem que consumir. Então a Minitab tem essa segurança de gerar informação e pode ajudar a ser esse ponto parceiro seu para garantir que a informação que você está gerando é uma informação devida de ser consumida. Então esse é um ponto de compliance aí da aplicação da técnica. Tem um segundo ponto, e aí abrindo um pouco os horizontes aqui, as técnicas, o que muda? Eu vou aproveitar o tópico para explorar um pouquinho mais o que é uma técnica de machine learning que está presente no Minitab. Osmar, por que eu não faço regressão daquilo que eu tenho no módulo de análise preditiva do Minitab? Porque quando a gente tem um grande volume de dados e grande volume de variáveis, numa regressão padrão, ele indica que tudo é importante ao processo. As técnicas, e por isso que existe esse pacote novo de motores separados no módulo de análise preditiva, porque isso aqui é uma técnica nova de estatística. Isso foi desenvolvido meados dos anos 80, essas árvores de decisão. CART é uma delas, TreeNet, que é uma floresta onde as árvores aprendem com o processo. Então tem o CART, o TreeNet, Mars, a gente brinca que a gente até chegou em Mars antes do Elon Musk, que agora tem o Mars lá dentro da análise preditiva do Minitab. Mas são todas técnicas diferentes de lidar com dados modernos. Modernos em que sentido? Eu tenho um volume de dados muito maior agora, certo? E como é que eu uso a regressão padrão? A regressão padrão não funciona, na maior parte, quando você tem esse cenário que você não está fazendo dado amostral e você está fazendo todos os dados que são coletados e estão residindo no meu data lake. Então, essa técnica diferente, ela possibilita aos usuários fazer uma boa leitura da informação, mesmo nesse cenário novo, onde eu tenho um grande volume de dados, e aí eu tenho dados faltantes, dados sujos, que a gente chama, né, que tem ali várias linhas, várias variáveis, eu tenho coisas que se perdem, um typo, né, uma digitação que ocorreu errada. E mesmo com esse cenário, você tem uma excelente resposta. Calculada através do R-Square, que te mostra o modelo, como está atendendo a predição para você. E aí o módulo de análise preditiva da Minitab te traz, além do CART, uma ferramenta que chama Machine Learning Automated, que ele vai te trazer um quadrinho que vai te mostrar no R-Square qual é o melhor modelo desses motores que eu estava falando, TreeNet, Mars, que são técnicas diferentes dentro do Minitab, para você não precisar fazer um a um. Você não vai ter que ir lá e fazer um a um e pedir e ver qual que ficou melhor. Você roda isso e o próprio Minitab vai te dizer, para essa informação que você tem, o modelo mais preciso é o Mars ou é o TreeNet, porque depende muito do tipo de informação que você tem e a técnica que vai ser utilizada. Então, me perdoe se eu usei o seu exemplo para navegar um pouco mais, mas são coisas assim que você está falando, são muito importantes de você ter uma atenção e que as organizações talvez não estejam tendo ainda, né? De poder realmente, aquilo que eu estou gerando de resultado com os dados que eu estou analisando, será que realmente estão me trazendo um benefício? Será que eu estou fazendo isso para a maneira correta? Aquilo que eu vou fazer com base... Porque eu estava brincando ontem na apresentação que eu fiz. Continua tratando a febre e não a infecção, né? Você vai gerar uma porrada de coisa, um monte de trabalho, esforço de todo mundo e não vai ter aquilo que você está buscando. Então, a gente teve uma palestra, vou citar um exemplo aqui.
O Bank of America. Para quem não conhece o Bank of America, é o segundo maior banco americano, é gigantesco lá nos Estados Unidos. E o chefão da análise de dados, lá, ele é vice-presidente de análise de dados do Bank of America, esteve num evento da Minitab palestrando para poder divulgar o que ele estava fazendo, aonde do Minitab ele estava usando, que estava causando transformação para a organização dele. Ele tinha um time de mais de 100 cientistas de dados. Então, o pessoal trabalhando com outras ferramentas, e ele usava o Minitab como uma ferramenta de comparação, né? Como uma das alternativas que ele fazia para criar um modelo estatístico para, por exemplo, esse caso que ele compartilhou era, eu tenho que lançar um cartão de crédito novo. Tá bom, então vamos rodar aqui um exemplo, que se eu posso lançar esse cartão de crédito ou não, com base no número de pessoas que vai me pagar no tempo correto, ou se eu vou ter prejuízo e tudo mais. E ele rodou essas análises com dados históricos, idade, região que morava e tal, e ele conseguiu aprimorar o R-square, que eu estava falando da representação do modelo, ele até falou isso lá dentro da apresentação, 2% apenas. 2% que ele melhorou com o produto nosso, a representação do modelo estatístico que aplicava para ele. Aí você fala, pô, 2%, quanto que é 2%? Eu fiz tudo isso, né, que a gente trabalha, gera um monte de trabalho, as pessoas envolvidas. Esses 2% significou a possibilidade de lançar o cartão de crédito para o Bank of America. Então, depende muito de cada empresa, de aplicação. Eu estava citando 2% para o Bank of America, foi bom, mas talvez o R-square, que seja 80%, talvez seja o ideal, 30% é baixo. Depende para quem. Estava citando ontem um exemplo, um dos clientes nossos é o próprio exército americano. E aí os caças que eles fazem para poder melhorar tempo de turbina dos caças e tudo mais, quantas vezes sobe um caça para fazer um exercício que eu coleto o dado? Então, é muito difícil, porque custa muito e dá muita... Então, eu não tenho... Para essa finalidade, o exército americano tem escassez de dados, porque é uma operação que não vai gerar muita informação. Então, talvez o que 80% seja para um, 30% para o outro seja... Nossa, isso aqui é o perfeito. Então, varia muito de organização para organização, formato de informação que você está buscando. E sim, concordo com você, as empresas têm que se preocupar, porque quem não se preocupou vai... A tecnologia, ela chega para aumentar a velocidade, que você vai bater a cabeça na parede ou vai obter o sucesso, né? Se você não tem o processo bem estabelecido, a chance é grande de você bater a cabeça na parede. Então, a Minitab pode trazer algumas etapas para poder cuidar disso daí. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então tá bom. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Salve de palmas, Osmar Kodo, da Minitab. Obrigado, Osmar.